RTM, Rádio Transmundial de Portugal. Homens e mulheres de Portugal com um único objetivo: anunciar a mensagem. Olá a todos, meu nome é Miguel Camacho e sou pastor na Igreja Vida na Ilha da Madeira. E hoje queria compartilhar um pouco acerca de confiar em Deus. No Salmo 103, verso 17 e 18, diz algo extraordinário. Diz: mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno, está com os que o temem, e a sua justiça com os filhos dos seus filhos, com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer os seus preceitos. Nesta passagem do livro de Salmos que acabamos de ler, podemos ver que o amor de Deus ele é leal e eterno. Não é um amor interesseiro, mas um amor que ele deseja derramar sobre aqueles que o temem e que o amam. Há uma coisa nestes versos que salta aos olhos de quem os lê. Diz que a justiça de Deus será com os filhos dos seus filhos que o temem. É incrível ver na Bíblia que as promessas de Deus não são apenas para nós, mas são sempre estendidas às nossas gerações vindouras, ou seja, à nossa casa, aos nossos filhos e até netos, como diz aqui nesta passagem. Isto significa que os seus filhos poderão colher coisas que você semeou no Senhor. Sabe, quando eu penso nisto, o meu coração se alegra e o meu discernimento se motiva em crescer no Senhor, porque eu posso ver que apesar de que no futuro eu possa não deixar muitos bens patrimoniais aos meus filhos, Deus me permite deixar grandes bens espirituais a eles. E digo-lhe, a você que está a ouvir esta mensagem, que isso é o melhor que você pode deixar a eles. São os bens espirituais. Porque quando você tem promessas de Deus, tudo o que você necessita lhe será acrescentado. Vemos na Bíblia várias histórias que testificam isto. Não só Abraão foi abençoado, mas também a Bíblia diz que o seu filho Isaac, seu neto Jacó e seu bisneto José foram abençoados. Vemos também que através de uma mulher chamada Ruth e um homem chamado Boaz, seu filho Obed foi abençoado, seu neto Jessé foi abençoado, seu bisneto, o famoso rei Davi, foi abençoado, e o seu trineto, o rei Salomão, esse rei que em glória não houve outro, foram abençoados também. E na Bíblia nós vemos inúmeras pessoas que Deus colocava um propósito nas suas vidas. E na maioria delas, o plano e o propósito que Deus tinha não era apenas um propósito individual, mas sim um propósito coletivo, de família, um propósito geracional. E digo-lhe a você que ouve esta mensagem, que Deus não lhe salvou por acaso. Deus o colocou na família onde você está, não foi por acaso, mas sim salvou-lhe porque Ele tem um propósito para a sua vida e também para a sua família, seja ela já convertida ou não. E hoje quero falar-lhe em confiança em Deus. Hoje vou contar-lhe a história de uma mulher que entendeu o propósito que Deus tinha, não só para a sua vida, mas também para a sua família. O seu nome é Joquebede. E esta mulher foi a mãe do famoso Moisés. Sabe, muitas das vezes quando lemos as histórias da Bíblia, achamos que as coisas acontecem simplesmente por decisão pessoal das pessoas. Mas Moisés não foi a pessoa que foi somente por causa do plano individual de Deus para a sua vida. Você vai ver que o início da vida de Moisés foi construído pelo propósito de Deus na sua família. Muitos dos seus familiares correram o risco de serem mortos para que um dia o propósito de Deus pudesse brilhar na vida de Moisés. Joquebede, sua mãe, foi uma delas. E no capítulo 2, verso 1 a 4 de Êxodo, nós vemos esta história maravilhosa que nos ensina uma primeira coisa que eu queria transmitir-lhe
nesta mensagem. A primeira coisa que esta história nos transmite é que devemos entregar a nossa vida sempre nas mãos de Deus. Na passagem do livro de Êxodo, capítulo 2, vem no seguimento de um decreto do rei do Egito para que os meninos hebreus, israelitas, povo escravizado no Egito, fossem mortos à nascença. Moisés nasceu durante esse decreto e o instinto protetor de mãe fez com que Joquebede fugisse a este decreto e por 3 meses escondeu o menino. Joquebede parece muitos de nós em relação à nossa família. Somos capazes de mover o mundo pela nossa família, sim ou não? Somos capazes de suportar terríveis situações, tudo para que ela não se desmorone. Porém, chega sempre aquele dia onde a força do nosso braço começa a deixar de ser suficiente e ou cedemos e entregamos e confiamos tudo a Deus, ou então tudo vai cair, pois somos humanos e o nosso poder é limitado. É por isso que nós temos que colocar tudo em Deus e confiar nele. Confiar em Deus é o mesmo que dizer: Deus, não tenho mais força, porém confio em ti e na tua provisão. Joquebede visse entre a espada e a parede. Ou dava um passo de fé e confiança em Deus, ou então seu filho seria morto e a sua alegria de viver terminaria. Joquebede então tomou o seu filho de 3 mesinhos apenas. Tomou um cesto de papiro, em algumas traduções também fala uma canastra, e calafetou com betume. Colocou dentro seu filho e soltou o cesto entre os juncos à beira do rio. Eu faço uma pergunta. Quantos de nós teríamos coragem de fazer isto? Largar um bebê de 3 meses num cesto entre os juncos à beira do rio, com o perigo de ser arrastado pela corrente, ou afundar-se e o bebê afogar-se, ou ainda ser devorado pelos crocodilos existentes no rio. Talvez alguns, ao saberem da história, chamaram Joquebede de mãe desnaturada, mas ela apenas estava entregando e confiando em Deus, porque caso contrário, Faraó o iria matar. Você sabe tão bem o quanto uma mãe é capaz de fazer para salvar o seu filho. Hoje tenho um desafio para você. Entregue a sua família nas mãos de Deus e Ele fará um milagre na sua vida e na sua família, assim como fez na vida de Joquebede. Confie nele. A segunda aprendizagem que tiramos desta história é que estar nas mãos de Deus é sinónimo de milagre. Quando nós começamos a ler o capítulo 2 do livro de Êxodo, nós vemos algo extraordinário acontecer. Naquele dia, quando Joquebede coloca o bebê Moisés naquela canastra, naquele cesto de papiro, depois de ser colocado aquele cesto nas águas, vemos que naquele dia Deus colocou na mente da filha de Faraó para ir lavar-se ao rio naquele preciso momento, naquele preciso lugar e naquele preciso dia. E além disso, como se isso não bastasse, Deus fez com que apetecesse às criadas da filha de Faraó ir passear à beira do rio, enquanto a sua senhora ia lavar-se. Uau! Talvez devemos estar todos a pensar: uau, que coincidência! Uau, que sorte! Mas eu quero lhe dizer, quando nós estamos debaixo do plano de Deus, não há sorte, nem há coincidências. Eu quero lhe dizer que quando nós entregamos tudo nas mãos de Deus, não há coincidências. Há sim milagres e mover de Deus, porque Deus nunca irá defraudar a confiança que nós depositamos nele. Então veja como Deus fez vários milagres de maneira perfeita na vida desta mulher. O primeiro milagre que Deus fez foi que Deus protegeu o menino Moisés até à chegada da filha de Faraó. Que tremendo! O segundo milagre foi que Deus trouxe a filha de Faraó e a fez encontrar. E mais, fez a filha de Faraó apaixonar-se pelo pequeno Moisés. E o terceiro milagre foi que Deus deu a oportunidade de Moisés
ser cuidado e amamentado pela sua própria mãe, Joquebede. Porque a Bíblia diz que Moisés foi entregue a Joquebede e Joquebede passou a amamentar aquele bebê. Que tremendo! E quarto, para mim isto é algo maravilhoso que esta história nos mostra. O quarto milagre foi que Joquebede ainda passou a ser paga para cuidar do seu próprio filho. Num tempo que ainda não havia nem segurança social, nem abono, nem rendimento mínimo, nem nada. Não havia apoios nenhuns. E sabe, quando a Bíblia mostra que Deus transforma a maldição em bênção, é mesmo verdade. Joquebede foi paga para cuidar do seu próprio filho, quando na sua condição de escrava, ela não tinha direito a receber nada. E nós vemos que um momento terrível na família de Joquebede foi transformado em bênção pelo Senhor. E um momento terrível também, quero dizer, hoje, a você que está ouvindo esta mensagem, um momento terrível que você possa estar passando neste momento, também pode ser transformado em bênção. Por isso, faça como Joquebede e entregue a sua vida e a sua família nas mãos de Deus, e o milagre que você deseja ver irá acontecer. Coloque a sua situação aos pés de Deus e Ele tudo fará de acordo com a sua vontade. E lembre-se sempre, a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Que Deus lhe abençoe e você siga confiando em Deus. Amém. Programa A Mensagem. Todas as semanas, um devocional para ti. Entre em contacto connosco pelo e-mail geral@rtmportugal.org. RTM, Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.